Vamos então começar, queridos, tá? Hoje é segunda-feira. A nossa live hoje é em Filipenses. Na verdade, eu vou retomar aquilo que eu parei a semana passada. Na semana passada, eu tive que interromper porque eu estava com problema, na verdade, com a transmissão, né? Estava muito ruim o sinal. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui de volta e nós vamos reiniciar, tá bom? Eu vou fazer uma pequena recapitulação a respeito do nosso tema, que nós estamos estudando em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Eu já ministrei o versículo 8, né, para começar o 9, aí a semana passada deu problema, então eu vou fazer uma pequena recapitulação a respeito do 9 e depois a gente vai então para o versículo, fazer uma recapitulação do 8, nós vamos para o 9, tá bom? Lembrando, para você que nos acompanha, tá? Nós temos transmissões no domingo, que foi ontem, é o nosso estudo em 2 Pedro, muito, muito bom. Eu sugiro a você que acompanhe as ministrações domingo, tá? Nós temos na segunda-feira, que é esse texto aqui de Filipenses, nós estamos estudando a carta. Na verdade, nós estamos finalizando a carta de Paulo aos Filipenses. Depois nós temos amanhã, que é Romanos, tá? Amanhã nós temos estudo em Romanos, capítulo 6. Então nós temos no domingo, 2 Pedro, na segunda, Filipenses, e na terça nós temos o livro de Romanos, tá? São os 3 dias que nós fazemos transmissões. E a você que nos acompanha pelas redes sociais, tá? Fica sempre a dica. Eu vou dar a dica no começo hoje, tá? Geralmente eu faço isso no final, hoje eu vou fazer no começo. Se você puder, tá bom? Compartilhar a mensagem que você vai ouvir, ou se quiser compartilhar agora, né, para as pessoas acompanharem em tempo real, ou depois que você ouviu e quiser compartilhar com os amigos, fica a dica, tá bom, queridos? O desejo do nosso coração é alcançar as pessoas, alcançar cada vez mais gente, cada vez mais pessoas, porque eu entendo que a palavra ela é bênção na vida daqueles que a ouvem, daqueles que estão dispostos a parar diante dela para ouvi-la, para tentar compreender e para viver, tá bom? Então a gente fica sempre naquela expectativa de que cada vez mais outras pessoas possam acompanhar, outras pessoas possam ouvir essa mensagem, tá? Esse é sempre o desejo do coração, é sempre a intenção do nosso coração, é que as pessoas de fato elas acompanhem as ministrações. A Itamara disse que já está compartilhando, obrigado, Itamara, tá bom? Mas se você puder também nos ajude aí, tá bom, queridos? Olha só, lendo o nosso texto para a gente poder orar, tá? Nós vamos ler o texto e a gente vai orar então aqui. O texto é Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí o versículo 9: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós bendizemos a ti por estarmos diante da sua presença, ainda que online, né, Senhor? Nós estamos diante do Senhor. Paramos para ouvir a tua palavra, paramos para receber do Senhor uma palavra de direção, uma palavra de orientação. E nós pedimos, Pai, que nesse tempo em que nós estaremos aqui, ouvindo, aprendendo a palavra, o Senhor nos abençoe. Nos abençoe com a compreensão da palavra, nos abençoe com a disposição de viver a palavra, e nos abençoe, Senhor, pelo fato de estarmos diante de Ti, de consagrarmos esse tempo para ouvir a Tua palavra. Que de fato seja um tempo precioso na vida de todos os Teus filhos. Sejam aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem ou aqueles que ainda ouvirão nas redes sociais. Senhor, abençoe poderosamente cada um deles em nome de Jesus. A mim, eu peço graça, eu peço sabedoria, peço o poder do Teu Espírito, Senhor, para ministrar a Tua palavra de maneira que ela chegue ao coração dos Teus filhos com poder, Senhor, como ela de fato deve chegar.
no poder do Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Veja, eu vou só fazer uma recapitulação bem rápida do versículo 8 e aí a gente vai chegar no versículo 9, tá bom? Paulo fala aqui de algumas coisas interessantes. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o nosso o pensamento. Seja isso, na verdade, é a expressão que ele usa, né? Seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Bom, quando ele diz tudo que é verdadeiro, verdadeiro aqui significa aquilo que é confiável e fiel, oposto do que é falso ou mentiroso, tá? A mente do cristão deve estar fixada em tudo que é real, genuíno e autêntico. Não tenho como ministrar tudo, é só uma pequena recapitulação. Quando ele diz que tudo que é respeitável, ou dependendo da sua tradução, venerável, né? A palavra grega aqui, irmãos, ela traz a ideia de alguém que vive neste mundo com uma profunda consciência de que o mundo inteiro é um templo e tudo que ela faz, né, deve ser um culto a Deus. Então, veja, o Steve Lawson, ele falando sobre isso, ele diz o seguinte: olha, tirem da sua mente as coisas vis e ordinárias, tirem o pensamento da sarjeta, desvie a atenção das coisas frívolas, concentrem-se no que é honroso. Viva para Deus, faça da sua vida um culto permanente a Deus. É mais ou menos essa ideia, né, do respeitável, do venerável, entendeu? A outra palavra aqui é justo, tudo que é justo. Essa palavra aqui, querido, ela enfatiza aqui uma correta relação com Deus e com os homens. Ou seja, nós devemos viver com as pessoas, né, e em relação a Deus de acordo com a lei de Deus. Essa é uma coisa interessante, irmãos. Nos tempos antigos, essa palavra aqui, ela era usada em relação às balanças do mercado. Uma medida padrão era colocada em um dos pratos da balança e os grãos eram despejados no outro, até que os dois ficassem equilibrados. Eu estou sem meu microfone aqui do centro e não posso gesticular tanto, né? Mas a ideia é que haja equilíbrio na balança, entendeu? Ser justo é isso. É viver uma vida equilibrada, é viver uma vida reta, vivendo de acordo com a lei de Deus, tratando as pessoas de acordo com aquilo que Deus nos ordena, tratando a Deus de acordo com a sua palavra. Então, isso é viver uma vida justa, tá? Eu estou só recapitulando muito rapidamente. Tudo que é puro, ele diz também. Tudo que é puro, né? Puro aqui é a palavra agnos. Essa é uma palavra grega, né, que ela vem da mesma raiz das palavras santo, santidade, santificação. Ela se refere ao que não está misturado com impurezas morais, né? Veja, seja uma pessoa pura, não permita a imoralidade ou as impurezas que vêm por meio da imoralidade na sua vida. Vive uma vida de santidade, uma vida de pureza. É essa a ideia do texto, irmãos. Tudo que é amável, fala daquilo que é agradável, atraente, belo, daquilo que reflete beleza ética. Essa palavra, irmãos, ela se refere à beleza da santidade em contraste com a feiura do pecado. Lembra lá da questão da balança? De um lado, veja, ela está em contraste, né? De um lado a beleza da santidade, do outro lado a feiura do pecado. Aqui não é para haver justiça. A balança da santidade deve estar lá em cima o tempo todo e a feiura do pecado aqui embaixo o tempo todo, querido. É mais ou menos isso que é a ideia de ser amável. Por último aqui, tudo que é de boa fama significa aquilo que é bem falado, que é altamente considerado, entendeu? É uma pessoa respeitável, tanto respeitada tanto aos olhos de Deus como aos olhos dos homens, tá bom? Então, aqui Paulo está descrevendo como nós devemos ocupar a mente. São essas coisas, aquilo que é de boa fama, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é amável, entendeu? Essas coisas devem ocupar a nossa mente. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Ele gasta um tempo dizendo o que deve ocupar a mente de um cristão.
Tá? Quando nós chegamos no capítulo, no versículo 9, por exemplo, aí ele vai deixar de lado um pouco essa questão da mente e ele vai passar para a prática, para as atitudes. Olha, esse versículo 8 ele está tratando do pensamento cristão, tá? Daquilo que deve ocupar a mente de um santo. De certa maneira, Paulo aqui, ele está descrevendo a forma pela qual o evangelho, ele limita a vida intelectual do cristão, definindo as coisas que ele deve meditar. Olha, se há alguma coisa, Paulo está dizendo, que deve ocupar a sua mente, que seja isso. Que seja essas coisas. Aquilo que é respeitável, né? Aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, são essas coisas que devem ocupar a sua mente. Evite tudo aquilo que não é isso, evite tudo aquilo que é injustiça, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é imoralidade, tudo aquilo que é uma vida de rebelião. E tudo isso deve ser evitado. Olha, queridos, parece loucura, eu sei. Assusta um pouco a ideia de que há um interesse da parte de Deus em que o nosso pensamento ele seja controlado pelo Evangelho. Na verdade, irmãos, a gente é chamado por Deus para ajustar não só a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, mas também é chamado por Deus a ajustar a nossa conduta ao Evangelho. É isso que Paulo, ele já falou disso no versículo 8 do nosso pensamento, agora ele vai falar da conduta em relação à vida cristã. Veja, não só a questão do pensar, não só a questão intelectual, mas ele vai destacar agora, querido, aquilo que o Evangelho tem para nos dizer na área da conduta, na área da ação, entendeu? Em síntese, o que Paulo vai dizer é o seguinte: olha, se toda a tua vida for controlada pelo Evangelho, então tudo te irá bem. É essa a ideia transmitida aqui. Se os teus pensamentos, se a tua atitude for controlada pelo Evangelho, então tudo te irá bem. Bom, eu quero entrar agora no versículo 9, tá bom? Mas antes de entrar no versículo 9 especificamente para olhar o texto, eu queria abordar contigo aqui dois princípios importantes em relação ao Evangelho, no que diz respeito à nossa vida, tá bom? Olha, primeira coisa que eu queria dizer a vocês, o Evangelho não é algo que acrescentamos às nossas vidas, é antes algo que deve dominar a nossa vida por completo. Veja, irmãos, o ensino no Novo Testamento é de que o Evangelho ele deve controlar a totalidade da nossa vida e não apenas ser uma espécie de acréscimo a ela. Em outras palavras, não deve existir na vida do cristão nada que não venha a estar sob o controle e o domínio do Evangelho. Pense no seguinte, para algumas pessoas, ser evangélico, como é esse o termo utilizado pelas pessoas, ser evangélico significa que você acrescentou alguma coisa à sua vida. Quer um exemplo? Eu tenho a minha vida normal, eu já tinha essa vida normal, eu estudo, eu trabalho, eu faço determinadas coisas, eu gosto de determinadas coisas, eu vou para determinados lugares. Agora eu aceitei a Cristo, agora eu sou evangélico. Então agora eu já tenho a minha vida normal. No domingo agora eu vou à igreja no final do dia. Eu acrescentei alguma coisa. É como se eu fosse membro de algum clube social. Aqui não tem muito, né? Não tem, mas em Imperatriz tem muito. Então eu vou lá e me associo lá ao Aras Clubes, por exemplo, entendeu? Então eu tenho a minha vida normal, eu estudo, eu trabalho, eu faço isso, eu faço academia, eu faço aquilo. Agora, como eu sou sócio do Aras Clube, então no domingo eu vou tirar a minha manhã e meu dia para o lazer. E eu acrescentei essa questão do lazer à minha vida. Acrescentei alguma coisa à minha vida. Muita gente faz isso com o Evangelho. Ele acrescenta o Evangelho como se fosse alguma coisa que deve ser acrescentada à sua vida. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa.
Eu vou falar disso assim com uma certa convicção. Há muitas pessoas que lidam com o evangelho dessa maneira, como se o evangelho fosse alguma coisa que eu já acrescento à minha vida tão corrida. É só mais um detalhe acrescentado. Isso significa que eu vou ao culto no domingo, quando puder. Aqui e acolá eu faço uma oraçãozinha antes de dormir. Talvez eu leia um, dois capítulos da Bíblia. Então, tipo assim, é um acréscimo. Só que não há espaço, irmãos, para esse tipo de interpretação na Bíblia. Ou o Evangelho ele tem o controle da nossa vida, ou ele não é Evangelho para nós, entende? É muito importante que você entenda isso. Ouça essas palavras aqui, irmãos. 2 Coríntios 10, 5, Paulo diz assim: estas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. A ideia do texto, Paulo está falando aqui sobre armas espirituais. Ele está dizendo, olha, nós não lutamos, nós somos humanos, mas nossas armas não são humanas, nós lutamos com armas espirituais. Ele não diz exatamente quais são essas armas, mas ele diz assim, olha, com essas armas nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sujeitamos o nosso pensamento a Cristo. Irmãos, observe, querido, todo o nosso pensar, toda a nossa atividade intelectual deve sujeitar-se ao senhorio de Jesus. O Lloyd Jones ele diz uma coisa interessante, né? Ele resume essa questão da vida humana da seguinte forma: ele diz que toda a nossa existência nesse mundo ela pode ser dividida em duas categorias: pensamento e ação. É uma forma interessante, né, de se resumir a existência humana, né? Pensamento e ação. Aí Paulo vem nesses dois versículos e diz assim, olha, as duas categorias, tanto o pensamento como a ação, elas devem ser controladas pelo Evangelho. Ouça mais uma vez, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O que ele está dizendo aqui? Que todo o nosso pensar, todo o nosso agir devem ser controlados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, querido, é que a mensagem do Evangelho sobre a santidade, está falando de conduta no caso, né? Também de pensamento, da nossa existência quanto cristão, isso é a santidade, ou a santificação, ela nunca é apresentada como uma lei, como uma lei. Veja, irmãos, há uma certa cautela aqui com relação à doutrina da santidade do Novo Testamento, porque a gente corre o risco de transformar a doutrina da santidade em apenas moralidade. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Quando a gente vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento não faz uma lista de regras e regulamentos. Nunca diz o que fazer, o que não fazer. Isso é lei, na verdade. Isso é moralidade, entendeu? Uma igreja baseada em moralidade, ela é cheia de regras. Você pode isso, você não pode aquilo. Você deve ir para tal lugar e não para esse. Você pode ouvir esse tipo de música e não esse. Isso é moralidade. É uma vida baseada em regras, em regulamentos, em leis, entendeu? O Novo Testamento não apresenta a santidade dessa forma. A santidade é algo... Veja que coisa interessante, né? A santidade, diz no Novo Testamento, é apresentada como algo não somente essencial, mas também inevitável, se é que nós verdadeiramente desejamos desfrutar as bênçãos do Senhor. Vou citar Lloyd Jones para você entender melhor. Ele diz assim, olha, no Novo Testamento, a doutrina da santidade é um apelo dirigido ao nosso bom senso cristão. É um apelo feito à nossa razão.
não vem, por assim dizer, na forma de uma ordem ditatorial. Faça estas coisas. Não. Na verdade, ela vem e diz, se você deseja realmente desfrutar a plenitude e as bênçãos do Evangelho de Cristo, há algumas coisas que você deve fazer. Veja, irmãos, não vou aqui, não estou criticando aqui as igrejas que agem dessa forma, entendeu? Que o irmão recebe uma lista daquilo que ele pode, o que ele não pode fazer e tal. Não vou criticar isso, não. Eu acho que não vale a pena, não. Eu só quero dizer a vocês que, baseado no Novo Testamento, as cartas de Paulo e tudo mais, você não vai encontrar exatamente uma lista do que você deve ou não deve fazer, pode ou não pode fazer. Não há muito isso, entendeu? Paulo sempre, eu já disse isso aqui, Paulo sempre apresenta a doutrina, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que diz respeito à nossa realidade em Deus, e depois disso, ele diz, olha, baseado naquilo que Deus fez por vocês, agora vocês vão agir dessa e dessa maneira. É muito assim, irmãos, né? Ou então, como está colocado aqui, olha, teu pensamento e teu agir devem ser controlado, governado por Cristo, pelo Evangelho. Se você fizer isso, então você vai ser abençoado. Eu vou já falar sobre essa questão, tá bom? Tipo assim, há uma espécie de condicional, irmãos, aqui. Olha, na verdade é isso que eu vou falar. As bênçãos do Novo Testamento, elas são condicionais. A pergunta é, né? Mas será que não é um exagero afirmar uma coisa dessa, de que as bênçãos são condicionais? Não estamos debaixo da graça, e a graça não significa que favor merecido? É verdade, irmão, mas olha o que Paulo diz, irmãos. Veja só o versículo 9, olha só. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Se você tivesse com a Bíblia, eu ia te convidar a que você pudesse olhar o restante desse versículo. O final desse versículo, Paulo diz assim, e o Deus da paz será convosco. Se você submeter seu pensamento, se você submeter a sua conduta ao governo de Cristo, então o Deus da paz será com você. Veja como é colocado. Não apenas diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, não vá para tal lugar, não ouça isso, não, querido. Submeta seu pensamento, submeta sua conduta ao governo de Cristo e o Deus da paz será contigo. É condicional isso, entende? É condicional. Na verdade, querido, não há nenhuma bênção de Deus que não seja condicional. Sabia disso? Olha isso aqui, Efésios 6, versículo 2 e 3. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa sobre a terra. Percebe? Honre, e se você honrar, tudo vai bem para ti. Tudo vai bem para ti. É essa eu poderia citar aqui, tem aqui as bem-aventuranças, né? Lá em Mateus 5, a partir do versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, sempre condicional, irmãos, sempre condicional. Agora, eu tinha muito texto. Agora vamos voltar para o versículo 9. Vamos dar uma olhada no versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós vamos dividir esse texto de duas maneiras. A importância de vivermos o Evangelho e as consequências de vivermos o Evangelho, tá bom, querido? Primeiro vamos olhar aqui a questão da importância de vivermos o Evangelho. Olha o que Paulo diz, irmãos. A gente fica lendo o texto, querido. Eu ouvi uma vez o Nicodemo dizer uma coisa interessante. A única coisa na pregação que é de fato Deus falando contigo é quando a palavra está sendo lida. Bom, se isso é verdade, irmãos, eu fico repetindo a palavra o tempo todo. Quem acompanha as minhas ministrações sabe, 30% daquilo que eu prego é só leitura bíblica, entendeu? Tipo assim,
há pelo menos 30% de possibilidade, durante uma pregação minha, de que Deus fale contigo verdadeiramente, porque a palavra está sendo lida, tá bom? Então, mais uma vez, olha, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Paulo sabia, querido, que ele não podia encerrar as suas orientações aos filipenses no versículo 8, porque ali ele tratou da esfera do pensamento. E por que ele não pode, ou por que ele não pôde encerrar tratando disso? Por causa do perigo de nos tornarmos pessoas teóricas, de apreciarmos as doutrinas bíblicas sem que as ponhamos em prática. Daí ele dizer para esses irmãos, porque o que ele está dizendo é o seguinte, olha, olhem para mim, vejam como eu tenho vivido o Evangelho, observe o que eu tenho ensinado e preste atenção naquilo que meus parceiros têm dito a meu respeito. Observaram tudo? Agora vão e pratiquem tudo. Olhem para mim e vivam como eu tenho vivido. Irmãos, veja, é algo assim muito impactante isso. É um homem de Deus consciente das suas fraquezas, mas também consciente da sua experiência com Deus e do seu andar com Deus, a ponto de ele dizer assim, olhem para a minha vida. Vocês querem saber como é que vive um homem de Deus? Olhem para mim, vejam como eu estou vivendo e me imitem, na verdade. Imitem o que eu estou fazendo, façam o que eu faço. Isso é muito importante, irmãos. E desafiador, irmãos. Extremamente desafiador. Nem todo pregador pode dizer isso para suas ovelhas. Nem todos. Bom, eu queria tratar contigo, querido, do perigo de nós nos contentarmos apenas com a teoria, com o ensino, né, de gostarmos do conhecimento, mas não de praticá-lo, tá bom? Bom, esse problema, irmãos, tem sido, de certa forma, um problema sério na vida da igreja. Por exemplo, o Russell Shedd, ele já até morreu, ele falando sobre essa questão, ele diz o seguinte, observe como isso, o Russell Shedd viveu quase todo o seu ministério no Brasil, tá bom? Então, observe o que ele diz, ó. Ele está retratando a realidade brasileira, talvez a realidade da igreja do mundo todo. Mas observe o que ele diz. Frequentemente, ouvimos a mensagem no culto, mas logo que deixamos o santuário, conversamos sobre tudo, menos como pretendemos concretizar o que Deus acaba de nos falar pela palavra. Este hábito insensibiliza o coração. Ele está descrevendo quase todos nós, entende? A gente vê um culto, ouve, saiu ali na porta para fora, nós esquecemos o que ouvimos. Não há uma pergunta, tipo assim, como eu pratico isso? Como eu posso viver essa palavra? Não, a gente sai dali e vai viver a nossa vida. Vai viver a nossa vida. Entende? Esse problema, ele está por toda a Bíblia. Não é um problema só nosso, não é um problema novo, ele está na Bíblia. Nós vamos ver isso, por exemplo, na vida dos israelitas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Vou te dar aqui alguns exemplos, tá bom? Primeiro, vamos começar aqui olhando para os fariseus. O que nós estamos tratando aqui? Qual é o problema aqui? É a ideia de nós nos contentarmos com o conhecimento, apenas com a parte teórica. Eu venho e ouço a mensagem. Amém, glória a Deus, que mensagem poderosa. Saí ali pela porta, eu esqueço a mensagem, vou viver a minha vida de novo. O Evangelho é só um acréscimo à minha vida, né? Aqui eu sou crente. Saí da porta para fora, bom, o que eu ouvi não faz diferença, o que eu ouvi não me interessa mais, eu vou viver a minha vida. É mais ou menos por aí. Estou exagerando para poder enfatizar alguma coisa, mas o caminho é por aí, tá bom? Então deixa eu chamar a atenção de você para os fariseus. Eles, apesar do profundo conhecimento que possuíam a respeito das Escrituras e de serem mestres no ensino destas Escrituras, eles não a praticavam. Foi sobre eles que o Senhor Jesus Cristo disse: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. A ideia toda, irmãos, é a gente ouve, mas não vive. A gente está sempre aprendendo, mas nunca colocando em prática. Essa é a ideia. A segunda questão aqui, o segundo exemplo aqui, são os judeus do tempo de Paulo,
quem é da igreja está habituado com isso, porque nós estudamos isso assim de maneira bem detalhada. Em Romanos 2, Paulo trata disso. Olha como Paulo descreve, irmãos, veja a descrição como ela é perfeita. É trágica, mas perfeita, porque retrata claramente essa ideia. Romanos 2, a partir do versículo 17. Vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus por Ele ter lhes dado a sua lei. Orgulham-se de Deus. Sim, vocês sabem qual é a vontade de Deus. Vocês conhecem o certo e o errado, porque foram instruídos pela lei. Estão tão seguros do caminho para Deus que poderiam apontá-lo a um cego. Pensam que são luz para aqueles que estão perdidos na escuridão. E pensam poder instruir as pessoas insensatas e simples, até mesmo ensinar as crianças tudo quanto se refere a Deus, porque realmente vocês conhecem sua lei, que é a expressão do conhecimento da verdade. Agora veja, ele está elogiando, preste atenção, irmãos, ele está elogiando o fato daquele povo conhecer verdadeiramente a lei. E eles conheciam verdadeiramente. Agora, preste atenção, versículo 21. Vocês que ensinam os outros, por que não ensinam a si mesmos? Dizem aos outros para roubar, mas vocês mesmos roubam. Vocês afirmam que está errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Vocês dizem, não se ora aos ídolos, mas roubam as coisas do templo. Vocês que têm tanto orgulho de conhecer a lei, desonram a lei, quebrando a lei, desobedecendo a lei. Percebe, irmãos? Eles se orgulham do conhecimento que têm, e Paulo diz, vocês têm conhecimento de fato, mas não estão vivendo isso. Na verdade, vocês estão desonrando a Deus, quebrando a lei, desobedecendo, apesar de conhecer, estão desobedecendo a lei. Agora olhe Tiago, irmãos. Os textos são os mais claros possíveis, entendeu? Veja Tiago. Tiago 1, a partir do versículo 22. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra mais de como é a sua aparência. Isso é ouvir, conhecer, mas não viver. Não colocar em prática aquilo que está ouvindo, aprendendo. E aqui, citando aqui um último texto, esse é trágico, na verdade, são os falsos mestres, que está lá em Mateus 7, a partir do versículo 21. Ouça as palavras do Senhor Jesus, irmãos. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Mas eu responderei, vocês nunca foram meus, vão embora porque as suas obras são más. O que ele está dizendo? Vocês diziam me conhecer, vocês pregavam o evangelho, mas vocês não faziam a vontade do meu Pai. Vocês não obedeciam a vontade do meu Pai. Tinham conhecimento, mas não viviam aquilo que sabiam. Irmãos, esse é um perigo muito grande para nós, Igreja do Senhor, para nós, pastores, principalmente nós pastores. É um perigo muito grande, queridos. Saber a palavra e não viver a palavra. Conhecer a palavra, ter consciência da palavra e mesmo assim, muitas vezes, deliberadamente desobedecer. Veja, irmãos, bom, vamos andar um pouquinho. Eu vou pular aqui algumas coisas por causa do nosso tempo, tá bom? Já que nós estamos falando aqui, queridos, sobre como viver o Evangelho, como podemos, de maneira prática, saber o que nós devemos fazer?
Existe alguma coisa que seja comum a todos os homens de Deus em termos de prática cristã? Algo que sirva de parâmetro para todos? Tá, pastor, você disse que a gente deve viver o Evangelho, deve praticar o Evangelho. Tem um parâmetro, porque, convenhamos, irmãos, assim, olha, o chamado é para obedecer a Deus. Mas se obedecer a Deus, querido, for obedecer a cada detalhe da palavra, eu acho que nós vamos viver um tempo ruim, entendeu? A gente vive muita coisa, obedece muita coisa assim. A gente precisa de uma espécie de parâmetro daquilo que nós vamos viver a nossa vida, de como que nós devemos viver. Bom, pensando nisso, querido, eu vou citar aqui, porque o Lloyd Jones ele disse que nós precisamos descobrir o que devemos fazer, tanto pelas Escrituras, como também observando o exemplo dos santos. Aí depois ele fala de certas características que podem ser observadas na vida de Paulo e de todos os homens levantados por Deus e que marcaram as suas gerações. Quais são essas características comuns na vida desses homens de Deus? Então, quais são esses parâmetros que nós devemos guiar nossa vida? Sim, obedecemos. A Bíblia diz para honrar pai e mãe, você deve honrar pai e mãe, não tenha dúvida disso, querido. A Bíblia diz que nós devemos orar, ore, mas assim, eu queria estabelecer um parâmetro, pelo menos um norte pelo qual, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, pastor, mas como é que faz isso realmente? É para fazer tudo que está na Bíblia, né? É obedecer tudo. Sim, o chamado vai ser esse, tá? Mas qual é o parâmetro, assim, aquilo que os homens viveram, que serve de modelo para nós, para que haja referencial para a nossa vida, para que a gente possa colocar. Eu vou colocar aqui algumas coisas aqui, irmãos, que devem ser parâmetros para nós, tá bom? E eu vou encerrar essa mensagem com esses parâmetros que devem nortear a nossa vida. Repetindo, irmãos, isso não vai substituir a tua leitura bíblica, a tua consciência do que Deus quer de você, ou a tua experiência com Deus na sua devocional, tá bom? Às vezes você está na sua devocional e Deus fala alguma coisa contigo, né, especificamente contigo. Então isso eu não posso, com esses parâmetros aqui, eu não posso anular esse tipo de experiência, né, pessoal. Não dá para fazer isso, tá bom? Eu acho que cada um de nós deve conhecer, se tem intimidade com o Senhor, deve ter esse tipo de experiência, entendeu? Alguns detalhes da vida, a atenção mais em algum fator do que no outro. O que eu vou colocar aqui são parâmetros gerais, extraídos da vida dos grandes homens de Deus, que servem para nos referenciar, que servem de modelo para nós, viu? Eu espero que você me entenda dessa forma. Bom, o primeiro parâmetro aqui, querido, é que todos esses homens de Deus desejavam viver para a glória de Deus. Eu acho que isso vem acima de tudo, irmãos. Eu digo para Deus sempre, né, Senhor, eu quero viver a minha vida toda para Ti. Enquanto houver fôlego de vida em mim, eu quero Te servir. Eu sei as fraquezas que tenho, muitas delas, conheço muitas delas. Eu sei que eu vou tropeçar uma vez ou outra, mas eu desejo de todo o meu coração viver para o Senhor. Isso deve falar mais alto do que qualquer coisa, irmãos, porque há pessoas que não têm esse desejo no coração. Repetindo, o Evangelho para elas é só um acréscimo, tá bom? Veja como podemos saber se desejamos viver para a glória de Deus. Filipenses 3, 10 e 11, irmãos. Paulo diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A pergunta é, podemos dizer que a nossa mais alta ambição é conhecer Deus melhor, que o nosso maior empenho nessa existência é no sentido de viver para a glória de Deus? Isso serve de parâmetro, querido. Você quer um parâmetro? Eis aqui um parâmetro para nós. Conhecer Deus, viver para a sua glória, desejar de todo o coração viver para Ele, tá? Como saber se realmente desejamos conhecer Deus melhor, irmãos? A primeira e mais importante atitude de alguém que quer conhecer Deus melhor é a leitura da Bíblia. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela é a autorrevelação de Deus.
É Deus se apresentando a nós, é Deus se revelando a nós, se mostrando a nós. Se você quer conhecer a Deus, então, irmãos, é incrível como toda mensagem bíblica que nos leva para Deus vai chegar na palavra de Deus. É lógico, tem que ser assim, não é? Então, se você deseja, como é que você sabe se deseja realmente conhecer a Deus? Qual é o apreço que você tem pela palavra? E não é pegar a Bíblia, eu estou dizendo porque aqui eu tenho uma Bíblia aqui, na verdade tem um monte de Bíblia aqui dentro, tá bom? Não é pegar a Bíblia e dizer assim, eu amo a minha Bíblia, pastor, pensa como eu gosto da minha Bíblia. A pergunta é, quantas vezes você já leu ela? Quanto tempo você tira por dia para lê-la? Não adianta falar que gosta da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que... Não, irmão, esse discurso é para enganar a besta, tá bom? Meu negócio é, quantas vezes você já leu a tua Bíblia? Essa é a pergunta. E a resposta para ela diz tudo. Não importa o teu discurso. Não importa o discurso. A resposta que você me dá para essa pergunta, quantas vezes você já leu a tua Bíblia, vai dizer tudo, tá bom? Outra coisa, irmãos, parâmetro para a nossa vida cristã, vida de oração. Vida de oração. Quando gostamos muito de uma pessoa, sempre encontraremos tempo para estar com ela. É esse tempo juntos que nos ajuda a conhecer melhor as pessoas. Com Deus não é diferente, pois se quisermos conhecê-lo melhor, certamente precisamos passar tempo conversando com Ele. Tempo na presença do Senhor, irmãos. Tempo na presença do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Deixa eu fazer aqui uma pausa, vou abrir uma aspa, tá? Talvez eu até pegue isso aqui, corte e coloco no grupo da igreja amanhã, porque eu venho falando isso para os irmãos. Amanhã, querida, terça-feira, aqui na igreja, nós temos um encontro com Deus. Não é um culto como o culto de domingo. Não tem louvor, celebração, aquela coisa toda, nada. Não tem aquela formalidade toda. O nosso encontro com Deus aqui vai de 7 até 9. De 7 às 8, das 19 às 20 horas, oração. Só oração, mais nada. 7 até 7h20, às vezes até 7h25, é um tempo pessoal de oração. Se você chega, escolhe uma cadeira, um canto da igreja, senta, vai ter uma música aqui de fundo, você vai orar e buscar o Senhor. Das 20 horas até as 21, nós temos o estudo bíblico. O nosso tempo aqui, as 2 horas, se resume a isso, a 1 hora de oração e 1 hora de estudo da palavra. Estas são as 2 atividades mais importantes na vida de um cristão. Nenhuma outra atividade substitui estas 2. São as mais importantes, irmãos. Preguei sobre isso aqui extensivamente em Provérbios, entendeu? Falei disso exaustivamente em Provérbios. Então eu desafio a você que me assiste aqui pelas redes sociais, a você que é da igreja, a estar conosco aqui amanhã, às 19 horas, orando, buscando ao Senhor. Poderia falar muito mais sobre isso, mas isso aqui já é o suficiente, tá bom? Bom, a terceira característica, o terceiro parâmetro que nós podemos extrair da vida desses homens, todos eles tinham consciência de sua própria pecaminosidade. Aqui, querido, há uma coisa assim meio que parecido com um paradoxo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais consciência temos da nossa própria pecaminosidade. Irmãos, quando você encontra um crente muito falastrão de si mesmo, do orgulho que tem de ser crente, do conhecimento, da sua vida de santidade, aquela coisa toda, você pode ter certeza que se acha melhor do que os outros irmãos, e dos que não são irmãos nem se fala. Você pode ter certeza, desculpe, você pode ter certeza, querido, ele não conhece a Deus o suficiente. O seu conhecimento de Deus é muito pequenininho, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais consciência nós temos da nossa própria pecaminosidade, irmãos.
Veja, era a prática comum desses homens o autoexaminar-se. E este autoexame, era realizado com base nas Escrituras e na vida dos homens de Deus. Então ele olha, irmãos, eu faço muito isso, tá bom? Eu gosto muito disso. É ruim porque você vai para o pó, irmãos. Eu li a história de Spurgeon, eu li uma biografia de Martin Lloyd Jones, estou lendo agora a de Lutero, li a de Jonathan Edwards, algumas biografias. Irmãos, é um negócio terrível. Você se sente desse tamanho, querido, mas não tem como, entendeu? Olha para a vida de oração desses homens, o amor que tinham pela palavra, o amor pelas pessoas que não conheciam Cristo, a paixão por Deus. Irmãos, você se sente muito pequenininho. A outra coisa é você pegar a palavra. Pegue a palavra, leia e se veja nela. Veja aquilo que Deus quer de você e veja o que você está conseguindo fazer. Você vai conseguir se autoexaminar. Todos eles, querido, consideraram esse mundo como um lugar pecaminoso, oposto a Deus e aos mais altos interesses da alma. A razão pela qual faziam o máximo para evitar sua influência, seus interesses egoístas e as cobiças mundanas. Eles procuravam manter-se afastado disso. Eu acho que você deve conhecer um homem chamado Leonard Ravenhill, acho que é esse o nome, se não me falha a memória. Esse cara morreu tem algum tempo. Ele viveu quase já em pleno século XXI, irmãos, antes de morrer. Você lê isso nos livros dele, porque tarda o pleno avivamento, por exemplo, ele fala sobre isso. Ele não tinha jornal, não tinha assinatura, não assistia televisão, não via nada, essas coisas, computador, e nada disso. É lógico, é um comportamento quase que extremado, entendeu? Mas via o mundo como um lugar ruim para se viver, como um lugar perverso, que atrai a alma do homem para longe de Deus. E de fato, irmãos, não que a gente precisa viver dessa maneira extremada, eu acho que não dá para viver dessa forma hoje, principalmente agora no século XXI, né? Com tudo que nós estamos vivendo agora. Mas, irmãos, o fato é que se você se deixar atrair pelo mundo, querido, você vai ser conduzido para longe de Deus rapidinho. Olha para o que diz João lá 2000 anos atrás. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Outra característica, irmãos, desses homens é que todos eles viam os não cristãos como vítimas do pecado e de Satanás, e por isso se lamentavam por eles, e lhes falavam sobre o perigo da vida sem Deus. Essa preocupação com os não cristãos, querido, fazia com que eles falassem do Evangelho na tentativa de livrar as almas dessas pessoas da condenação eterna e das garras de Satanás, mesmo que isso lhes custasse o desprezo ou a própria vida. Olhe, estou lendo uma série de biografias pequenas, né? De homens piedosos. O que caracteriza todos eles? Uma paixão. Mas, irmãos, é uma paixão tão avassaladora pelas pessoas, pelas almas perdidas, que levava esses homens a comportamentos assim que hoje seriam tidos como extremistas, no intuito de alcançar essas pessoas. George Whitefield talvez seja o cara que mais refletiu essa paixão na sua vida, entende? Aqui, ele chorava pelas pessoas enquanto pregava elas. Quando via a reação delas ao Evangelho, ele simplesmente chorava, irmãos. Chorava pela alma das pessoas. Paixão. Se você quer agradar a Deus, irmãos, se importe com as pessoas, lute por elas em oração,
tente alcançá-las, mesmo que isso lhe custe uma amizade, irmãos, mesmo que isso lhe custe, sabe, algumas dores, algum sofrimento, mas nós devemos, querido, nós devemos lutar por aqueles que nós amamos e que não conhecem a Cristo ainda. E para encerrar isso aqui, as consequências de vivermos o Evangelho. Sabe qual é a consequência? Paulo diz: se você submeter o seu pensamento e a sua conduta ao senhorio de Cristo, ao Evangelho, o Deus da paz será convosco. O Deus de paz, ou o Deus da paz, será convosco. A mensagem é muito simples de entender, irmãos. Quer que o Deus de paz esteja com você? Pratique essas coisas. Viva para a glória de Deus. Leia a Bíblia, ore, se autoexamine, procure corrigir as imperfeições do seu caráter, se afaste dos prazeres pecaminosos desse mundo. Faça o que estiver ao seu alcance para livrar os não cristãos da garra de Satanás e da condenação eterna. Essa é a mensagem de Paulo aqui, irmãos. Essa é a mensagem de Paulo. Eu quero encerrar essa mensagem falando a você, te desafiando. Como está a tua vida? Você tem gasto tempo lendo a palavra de Deus? Você tem gasto tempo na presença do Senhor orando? Você tem se guardado das paixões desse mundo? Você se importa verdadeiramente com as pessoas que estão lá fora e que não conhecem a Cristo ainda? Tem orado por elas? Tem tentado alcançá-las? Como está a tua vida, irmãos? Você tem consciência da sua própria pecaminosidade? Eu acho que isso serve para nós avaliarmos a nossa vida, queridos. Isso serve para avaliarmos a nossa vida. Eu espero que você consiga avaliar a sua vida. E que, avaliando a sua vida, você faça um esforço para corrigir aquilo que está errado. Porque esse é o propósito da mensagem. Nos levar à ação, nos levar a tomar uma atitude. No nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença, Senhor. E pela palavra pregada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fale ao coração daqueles que estão ouvindo agora a mensagem em o nome do Senhor Jesus. E leve-os a uma atitude concreta, Senhor, em decorrência da palavra pregada, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E uma última coisa aqui, irmãos, rapidinho. Uma última coisa, por favor. Se você puder, compartilhe. Falei no começo, falei no fim, né? Compartilhe o vídeo, tá bom? Marca aí um amigo ou dois. Se engaje de alguma forma. Veja, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram e nós estamos no Facebook. Eu estou olhando aqui para o YouTube. Na hora que chegar em casa, eu vou pegar a mensagem gravada no computador. Eu vou fazer uma pequena edição dela, tirar o começo e vou tirar a que está lá e publicar a outra, porque a que está lá está com problema, está travando, entendeu? Eu vou colocar que eu gravei no computador. Compartilhe isso, marque um amigo, irmãos. Sério, mande o link para alguém ouvir, alguém que você, um irmão que você sabe que precisa ouvir, um amigo seu que você pode se direcionar ele dessa forma. Mas se engaje de alguma forma, porque quando você faz isso, irmão, mais pessoas serão expostas à palavra desse tipo, tá? Eu peço aí tua ajuda, tá bom? Obrigado. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui com o nosso estudo em Romanos, tá? Deus abençoe a todos.